Olá, eu sou Débora Martins e este é o podcast da Escola de Negócios. E como sempre, trazemos algo que é para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. E hoje não é diferente, tenho dois convidados especiais e nós vamos falar de um tema muito interessante. Você sabia que existe um podcast para cada pessoa? Quem sabe esse é o seu podcast, o estilo de podcast que você se identifica, que você gosta de ouvir, que você gosta de assistir e, sobretudo, também interagir. Eu estou aqui com os dois criadores, né? Parte da equipe, porque tem mais gente envolvida no processo, do podcast Filho Próspero. Sejam muito bem-vindos, Tiago. Prazer, deu certo, né, Tiago? Deu certo, Débora. Muito obrigado pelo convite. Muito prazer. Bom ter você aqui, Tiago Francisco. E também o Júnior Saltério. Júnior, bem-vindo, Júnior. Muito obrigado. O prazer é nosso estar aqui, compartilhando um pouquinho do nosso trabalho, da nossa história. Estamos muito felizes mesmo de poder participar do seu podcast. Que bom que deu certo, né? Graças que bom que deu a certo, Deus. que é agenda, é estúdio, essa coisa Isso. toda. E conta pra gente, como começou, como surgiu a ideia do podcast de vocês? Então, a gente tem aqui podcast entrevistando podcast, né? Isso aí. Quando foi que tocou no coração de vocês? Então, começa aí pelo Tiago. Perfeito, né? A gente começou o podcast depois de um bom tempo, porque a gente começou gravando vídeos que fala sobre empreendedorismo, educação financeira e educação comportamental, né? Desenvolvimento pessoal relacionado à palavra de Deus. Porque o Manual da Vida contém todos esses conteúdos. Então, a gente começou gravando vídeos, né? E foi em setembro, né, Saltério? Setembro do ano passado, dia 14. Aí, em setembro do ano passado, a gente pensamos, que tal fazer uma conversa? Assim, já estava dentro do projeto. Quando a gente começou o canal, a gente queria entrevistar pequenos empresários da vila, né, do Itaim, por exemplo, de São Miguel, pequenas pessoas, porque a gente acredita que prosperidade não é ter milhões. Isso, é verdade. E queria mostrar, é possível empreender com os empresários pequenos, né? Os empresários pequenos sustentam a família, conquistam sonhos através do que eles têm. Desde dono de bar, desde dono de adega, desde dono de padaria e assim por diante. Quando foi em setembro, a gente falou assim, vamos colocar aquele plano do início. Olha, que Em interessante. E, Júnior, e aí? Quando vocês pensaram, gente, nós já estamos aqui gravando conteúdo, tal, vamos transformar isso em podcast, vamos receber pessoas, né? Como é que foi? E agora? O que a gente vai chamar? Nós fizemos uma lista antes de começar. Elaboramos. Quem nós poderíamos convidar? Aí colocamos ali, fulano. E a primeira pessoa que nós convidamos foi o meu irmão. Meu irmão, ele é eletricista, tem o próprio negócio, ele é pastor. Então, ele já aceitou de cara, aceitou de prontidão. E depois, um foi indicando o outro, tal. Além da lista, que tem gente que da primeira lista que nós fizemos, não conseguimos convidar ainda. Porque um vai indicando o outro. Uau! E a gente não conseguiu receber todos ainda. Gente, e assim, eu assisti alguns episódios e tem muitos episódios que a gente se emociona, porque as pessoas parecem que diante do microfone elas sentem uma liberdade e começam, de repente, trazer à tona histórias que, na verdade, são verdadeiros testemunhos, né? Verdade. Vocês estavam preparados para isso, Tiago? Para esse transbordar de sentimentos e emoções? Não, para ser sincero, não, né? Nós pensamos que as pessoas iam falar mais do lado empresarial, né? Mas não tem como separar o empresarial do espiritual, né? Então tá muito alinhado. Então, nós costumamos conversar, falar bastante, que nós aprendemos muito no podcast, né? Cada empresário que vai lá, ele ensina algo extraordinário, né? Sobre fé e sobre disciplina, sobre empreender, sobre o desafio que é empreender, que às vezes as pessoas só vê o produto final, né? Só vê o empreendedor instagramável. Isso, e acho que Legal. não existe um processo, né? Existe todo um processo, e o mais legal dessas entrevistas é isso, conhecer todo o processo, os pequenos desafios, tanto pessoais, que às vezes acontecem com todo empreendedor, quanto de negócio, né? E tem sido extraordinário. Né? Cada entrevista tem sido um aprendizado, tem sido uma escola, de negócio. Muito bom. Ô, Júnior, e me diz uma coisa, teve Sim. alguma história lá que vocês choraram juntos? Olha, de chorar, eu sou bem chorão assim, mas acho que nunca choramos lá juntos. Mas teve uma bem marcante que foi uma entrevistada que disse que estava no farol, no semáforo, esperando o semáforo abrir, e vieram para assaltar eles. Ela estava com a família no carro. E aí
um rapaz atirou no susto e percebeu que tinha sangue ali, ela foi olhar nos filhos e o carro sujo de sangue, e ela ficou toda preocupada, percebeu que os meninos estavam bem, e os meninos falaram, mamãe, é você. Meninos, crianças mesmo, não tinham 7 anos, acho, nenhum dos dois. E aí eles falaram, mamãe, é você, o tiro foi em você e tal. E ela contou que nessa bagunça toda foi pro hospital, que ela tava com o marido tava no carro também. Foram pro hospital a hora que os médicos falaram, olha, os meninos estão bem. Aí foi que ela desmaiou. Aí ela desmanchou. Só que eu não, ela falou a parte do corpo que teve o tiro, mas eu não lembro qual parte que foi o tiro. Se eu não tiver enganado, foi na bochecha, né? Porém, ela não sentiu. Primeiro meus filhos, né? Foi cuidar. Tem várias outras, mas essa aí realmente, quando você perguntou, é uma coisa que vem na cabeça, assim, de cara. Gente. Emocionante. Olha que coisa muito boa. E assim, me fala uma coisa agora sobre negócios, porque o podcast, ele sai da mão do entretenimento e ele se torna um negócio, né? Então, tudo que fica muito na mão do entretenimento, tem uma hora que satura. Foi assim com os blogs lá em 2006, que era coisa de criança, né? De adolescente, bloguinho, floguinho, né? E hoje, as grandes corporações, a palavra do CEO tá no blog da empresa, lançamentos de produto. Então, um blog, uma ferramenta que saiu da mão do entretenimento e foi pro corporativo. E essa tendência também dos blogs, dos podcasts, videocasts, saírem cada vez mais do entretenimento e irem para o corporativo, se tornarem as novas salas de treinamento, né, das empresas, e também ser uma ferramenta estratégica para que as pessoas, inclusive o empreendedor, né, Thiago, possa divulgar o seu produto. Quando que vocês viram o poder? Vocês sentiram o poder, que vocês tinham uma ferramenta poderosa nas mãos para dar voz ao empreendedor? Eu observei que ali existe uma janela, né? Uma janela de aumentar a autoridade, da empresa ser reconhecida dentro do mercado, porque entrava tudo dentro do propósito do Filho Próspero, que é mostrar que é possível empreender, ensinar para os outros, sim, é possível você começar a empreender desde pequeno, começar a empreender tendo algo que consegue sustentar a sua família, e o empresário consegue ver que dentro da jornada dele, né, alguns é possível ver até que é possível montar uma escola, né, através do podcast, porque ele consegue ver, posso ser mentor disso. Ele começa a ver outras oportunidades, o empresário até que vai no podcast. Mas para nós, né, que vimos que deixou de ser só algo, vamos dizer assim, de mensagem para negócio, quando a gente viu que é possível fazer network, por exemplo, através dos podcasts. Né? É possível mostrar marcas de quem às vezes não conhece marcas, né? Alguns dos nossos patrocinadores, né? Talvez eles nem faziam propaganda. E hoje tem a oportunidade de estar no meio de comunicação, por exemplo. Olha que interessante, até porque eu fui missionária da Igreja Batista, fiz Vale do Jequitinhonha, Secretaria do Abastecimento, palestra, um monte de coisa. E a gente tem aquela visão, assim, muito que o lado da evangelização, que ele deve ser aquela coisa, né, do sacerdócio, do gratuito, do se jogar no propósito e coisa e tal, mas a gente está no mundo material, a gente está no mundo da matéria, onde a gente precisa comer, a gente precisa pagar conta, a gente precisa ser próspero, né? Eu lembro que teve uma passagem muito difícil da minha vida, que eu lembrava daquela passagem bíblica da mulher e do azeite, né? Do azeite, do quanto Deus é capaz de multiplicar dentro das nossas necessidades, né? E hoje, vocês conseguem... Eu sou suspeita para falar, porque eu assisto, né? Hoje vocês conseguem, Júnior, transmitir essa ideia para o empresário, o quanto ele pode ser próspero e cobrar um valor justo pelo trabalho dele, e reconhecer também o trabalho do irmão, reconhecer também o trabalho do outro indivíduo como um trabalho que deve sim gerar renda? Existe uma máxima nos negócios que... Aliás, na vida, que não existe almoço grátis. Isso. Ou seja, a Bíblia mesmo diz, olha, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. E em várias outras passagens também fala, né? Isso que eu citei está em Gálatas, Paulo fala lá em Coríntios também. Ou seja, tudo o que a gente plantar aqui, tudo que a gente faz, a gente vai colher. Eu gosto de uma frase do Bob Proctor, que ele fala muito que não existe almoço grátis, né? Ele fala que o seu salário não vem da empresa.
vem através da empresa. Isso. Porque é Deus que provê. Alguns vão falar, o universo e tal, mas ele é o criador das leis do universo. Ele é o dono Ele é o dono do universo. Então, o nosso... Igual, eu trabalho pro Estado. E eu sempre digo, eu não fico preocupado porque meu salário não vem do Estado, vem através do Estado. Se amanhã não vir através do Estado, vai vir através de outra coisa. Então, é o valor que nós agregamos. É esse valor. E o irmão que ele trabalha, até mesmo o missionário, ele está agregando muito valor. A própria Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Né? O próprio Paulo, as pessoas falam assim, mas Paulo era fazedor de tendas em épocas. Porque em outras épocas ele recebia de Antioquia e de outras igrejas o sustento também. E contanto que ele recebeu tanto sustento que ele fala em Filipenses, olha, estou abastado. Gente, eu estou bem aqui, estou bem tranquilo. Fiquem em paz porque eu recebi tudo que vocês mandaram, estou tranquilão. Então ele tinha. E uma coisa que você colocou, eu sempre fico observando, já comentei com o Thiago isso, que do jeito que vendem o trabalho no campo missionário, nas igrejas, o jovem não vai querer mesmo. Não. Porque você tem que abrir mão de uma pizza, abrir mão de uma coca, abrir mão... Mendigância, mas quem disse que o missionário não pode ter um salário e não pode ter um empreendimento? Certo? Então, eu não sei se eu respondi a questão aí, mas... Perfeito, porque você caminhar com Cristo tem a ver com você entender a alegria de Cristo, a presença de Cristo e também comportamentos que Cristo jamais teria, né? Então, Cristo jamais iria menosprezar, dar valor ao prego e não ao marceneiro, quem é o marceneiro, quem domina a arte de bater no prego, não é? Exato. Então, Perfeito. Isso é muito importante a gente falar sobre a questão do trabalho, né? Como algo digno de ser recompensado, né? Isso é muito bom. As pessoas não podem achar que só porque a pessoa é cristã, que ela não deve cobrar pelo serviço. Porque se for assim, ninguém vai querer ter profissão, né? Porque para todo cristão vai ter que oferecer serviço gratuito. Não faz nenhum sentido, né? Tiago, você me lembrou agora uma coisa? Vai ter a Semana da Comunicação na Rádio Conectados, né? Eu fiz Rádio Conectados e tinha uma moça que, na época, ela fazia rádio comigo, que eu falava para ela, você precisa melhorar o seu vocabulário, a sua oratória, você precisa falar com eloquência, né? Ela, não, mas eu vou trabalhar na rádio da igreja. Então eu falei, então qualquer coisa para o senhor. A gente não está falando para as pessoas que frequentam ali, a gente está falando para o senhor, tem que ser o melhor. Então você tem que aprender, né? Achei assim, aquele pensamento bem, né, pequeno. É uma pena até. É uma pena. Então vamos lá. E que a gente já falou pelos aprendizados ali colhidos, né? Agora eu quero saber assim, de um episódio que teve coisas inesperadas, assim. Vocês, além de todo esse aprendizado, como é que está sendo, assim, o jogo de cintura? Aquelas coisas que acontecem que você fala, ui, conseguimos. Assim, nós temos uma grande preocupação em quem levamos lá, né? Por ser um podcast cristão, temos todo o cuidado. Nós costumamos falar que somos o FBI, né? Nós investigamos todos os convidados. Sim, faz aquele spoilerzinho. Para não correr o risco de chegar lá, de repente, e falar algo indevido, né? Algo que, para nossa audiência, fala, oxe, não é num podcast cristão? Então, nós fazemos essa investigação completa. Avisamos também para eles. Então, ainda não passamos por isso, mas de vez em quando rola algumas coisas políticas lá, que aí realmente deixa a gente na saia justa, né? Porque não é um tema que a gente quer abordar. Nosso tema é querer ensinar e motivar as pessoas que é possível ser honesto, né, empreendendo, e que é possível empreender para todos. Todos conseguem ter uma vida digna empreendendo, né? E existem esses princípios todos na palavra. Né? Como você estava falando aí, né? Até Jesus pagava impostos. Né? Ele não se negou a pagar impostos. E ele não gosta de bagunça, né? Não gosta de bagunça. Vamos vender, mas não vamos misturar as coisas, Exato, né? Exatamente. Muito bom. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta. E vocês, assim, quando pensaram na estrutura dos episódios, né? Vocês fizeram aquela pesquisa sobre o que será que a nossa audiência vai querer? Vocês já tinham um público-alvo definido? Como é que foi essa parte do planejamento? Olha, foi, de repente, o conhecimento empírico, porque a gente observou isso, essa deficiência.
por exemplo, a igreja tem muito desse negócio de como você falou, não, eu me entreguei a Cristo, então agora todas as coisas materiais não valem. E existe até hinos do cantor cristão que fala, riquezas não preciso ter. Tudo bem, mas com quem nós construímos os templos, com que nós mantemos o hospital missionário, o barco missionário, a carreta missionária, como a Batista tem 2 carretas missionárias, está indo para a 3ª. E tudo bem. Então a gente viu essa deficiência, que as pessoas, tanto no bairro, como o Thiago falou, quanto na igreja também. Dentro da igreja, isso, igreja geral, tá? Não só nós ali. De que, o dinheiro é pecado, você ter muito dinheiro, ou ter dinheiro, não precisa nem ter muito, ter dinheiro é pecado. Então, se você tem, você já tem que gastar, dinheiro foi feito para gastar. A gente percebeu essa demanda e notamos que o canal já iria ajudar e o podcast iria ajudar muito nisso também. Por quê? A pessoa ia, de repente, ouvir a Débora Martins, ia ouvir a história da Débora Martins, ia ouvir lá no nosso podcast, aliás, vai ouvir, né? Se Deus quiser. De repente, os desafios que ela passou, com uma pessoa de princípios, uma pessoa de valor, e que tem prosperado na vida. E não esquece a espiritualidade, e não esquece do próximo. Como agora há pouco, né? Já fez uma proposta pra gente aqui, que eu não vou usar, vocês podem usar. Então, eu acho isso, essa demanda aí que nós percebemos dentro da igreja. Então, nós percebemos que teríamos público, sim. Quando as pessoas começassem a entender o que nós estamos transmitindo. Porque daí a pessoa escuta a história do outro lá no podcast e fala, poxa, é possível para mim. Poxa, eu entendi errado a Bíblia. Nós demos uma palestra um dia desses e o Thiago perguntou, quantos aqui tinha umas 30 pessoas, pelo menos. Sim. Quantos aqui já viram essas coisas na Bíblia? Já perceberam que está na Bíblia escrito desse jeito? As pessoas não perceberam que dinheiro não é pecado, sabe? Gente. Então, essa foi a demanda, assim, que nós conseguimos atender. É arcaico, né? Um pensamento ignorante, medieval, ignorante, né? Eu acho que a ignorância, às vezes, ela é uma bênção em alguns casos, mas em outros casos ela é um desastre, porque mantém a pessoa na pobreza, né? Sim. E uma coisa que você falou importante sobre os hinos, né? Todos os cânticos, todas as letras, elas sempre falam de prosperidade no sentido de você crer no Senhor, mas fazer a sua parte também. Exato. Né? Então, tudo aquilo que foi perdido na sua vida, eu vou te abençoar. Sempre tem uma promessa de resgate, mas não aquela de você ficar sentado esperando, mas você levantar, né? Ficou de jejum, lava o rosto, ninguém precisa saber. Exato. Vai lá, ajoelhou, chorou, foi pro monte, tá estourado, mas levanta e anda. Vai lá, vai atrás. Quer a sua bênção? Corre lá, né? Então, isso é muito importante as pessoas saberem, né? E aí vocês colocam em prática o orar e vigiar, né? Porque para trazer também pessoas que se conectam, né? Então, é onde vocês pedem também, né? Para Deus dar o direcionamento. Sim, isso obviamente. É importante, né? Sim. Por quê? Isso aqui, o microfone, ele traz um poder para a gente, né? O alcance de um podcast é inimaginável, né? Ontem mesmo, né, Thiago, nós falamos sobre isso. Às vezes, o que acontece? O meu microfone aqui, o meu podcast aqui, até o meu inimigo compartilha, né? Porque ele fala, olha lá o Thiago agora fazendo podcast. Só o que faltava, né? Então, vai chegando essa mensagem, né? Então, se essa mensagem que vai chegar até o outro, que seja uma mensagem boa, né? Que sejam boas novas, né? Boas novas. E falando de boas novas, fala um pouquinho sobre o crescimento, Thiago. Que momento que vocês falaram, esse negócio aqui está crescendo e a gente precisa cada vez mais se organizar e coisa e tal. Então, depois que a gente começou a gravar os vídeos, né, e entendemos que só nós falar talvez não seria o suficiente para mostrar que existe, né, e trouxemos o podcast. Aí, em um certo momento, depois de alguns episódios, começamos a ver que está crescendo, né, então precisamos ver que é necessário profissionalizar, né, e entender que o podcast não seria só uma mensagem, mas seria um legado, né, que eu costumo falar muito com o Júnior, né? O podcast vai ficar para a próxima geração, é uma sementinha que pode crescer e gerar inúmeros frutos, né? E a gente crê assim, né? Se impactar uma pessoa, só que essa uma pessoa mudar a família dela toda, quantas gerações são impactadas?
Verdade. Entendeu? Então, mas falando de negócio, né? Quando a gente viu o canal bater 1.000 inscritos ano passado, né? Aí a gente falou assim, realmente agora a gente precisa levar os negócios tudo mais a sério, tudo mais detalhado. Aí foi aí que a gente conseguiu os patrocinadores, né? Quando a gente conseguiu os 1.000 inscritos. Inclusive, quero deixar aqui a gratidão a todos eles, né? Muito obrigado por estar apoiando a gente com esse trabalho. Então, foi dessa maneira que a gente foi profissionalizando e continuamos, né? Que eu vim aqui aprender um pouquinho com você, né? Porque eu falei assim, vamos colocar isso em prática no nosso também, para que a gente continue avançando dentro desse processo. Isso mesmo, e o céu é o limite, né? Vamos para cima. Ô, Júnior, fala uma coisa para mim. Como é que vocês estão conciliando? Porque vocês ambos, né? Sim. Você trabalha no Estado, sim. O Thiago tem empresa, né? Isso. Como é que vocês estão conciliando, assim, agendas, episódios, né? Fazendo pautas? Como é que está sendo essa vida aí de podcasters? Certo. Host. Eu já fazia isso, e inclusive eu estou lendo um livro agora, Como ter o coração de Marta no mundo de coração de Maria no mundo de Marta. Nossa. E assim, lá fala muito pra gente perguntar pra Deus. Deus, ó, minha agenda está em tuas mãos. O Senhor vai me direcionando. Mas a gente, realmente, é como você falou, tem família, tem o trabalho. E como é uma coisa que facilita muito hoje, que dá pra fazer pelo celular muito do que precisamos fazer. Então, por exemplo, eu estou na escola, eu sou professor, aí tem uma aula vaga, opa, deixa eu já fazer um corte aqui, ou fazer, sei lá, de repente uma postagem. Um texto. Isso, um texto, elaborar as perguntas, né? O Thiago, ele usa uma ferramenta que ele faz os cortes, então também tem as ferramentas que agilizam o nosso trabalho. O ChatGPT tem ajudado muito também, né? A inteligência artificial no sentido geral, contanto que o Thiago tem até criado umas pra gente usar no podcast, entendeu? Então... Já vai vender para vários podcasts, hein? Eu tenho me planejado para isso. Que maravilha! Então, nós temos, assim, ferramentas e agenda, né? A gente coloca na agenda, ó, tal dia é para isso e tal. A gente divide algumas tarefas. Às vezes não dá certo no sentido de... Ó, você faz isso e eu faço aquilo. Só que aí chega a minha vez de fazer, eu acabo não conseguindo, mas ele já percebe, já entra e vice-versa. Uma parceria mesmo. E as pessoas que nos auxiliam, né? Como a Magda, que ajuda bastante, que é a esposa dele. Sim. Então, nós vamos conciliando desse jeito. Eu estou... Como eu era professor, ano passado eu tinha 2 períodos. Esse ano eu já falei, eu quero só um. Sim. Sabe? Pode a renda cair um pouquinho, vindo de lá, ou através de lá, mas eu estou trabalhando no meu negócio aqui agora. Então, isso já vai gerando mais um pouco de tempo. E a ideia é a gente poder, em breve, se dedicar só a isso. Mas dessa maneira que a gente vai gerindo por enquanto. Isso, vai colocando aí. Até o Thiago me mandou uma coisa, eu comecei a ler, que só o trechinho não entrei, mas aquele case, né, do Flow, sim, que é um case emblemático, né? Quando a gente pensa em podcast como negócio, né? A gente vê como as pessoas desperdiçam as oportunidades, porque traz o emocional à tona, né? Sim. Porque muitas vezes não tem um negócio bem estruturado, bem desenhado, né? Então, cada vez mais os podcasts, eles são mais nichados, eles são mais curtos, né? As pessoas não ficam mais filosofando, falando ali da vida muito tempo, né? Então, assim, cada vez mais otimizar, né? O tempo, otimizar. E vocês falaram muito interessante das ferramentas. E aí, Thiago, me conta da parte das ferramentas. Como tem sido? Você tem visto oportunidades e tem adequado as ferramentas para atender a sua necessidade específica hoje, a necessidade do podcast? Exatamente, né? Assim, o podcast demanda muita energia, né? No começo, né? Se você não tem uma equipe, né? Graças a Deus nós temos uma equipe grande, né? Ele falou da Magda, mas também tem a Fernanda que colabora com a gente também, né? Participa com a gente, e que é a esposa dele, né? E a gente usa as ferramentas para fazer os cortes, usa IA, né? Eu tenho desenvolvido IA para o Filho Próspero, exatamente, né? Para que as pessoas possam utilizar, principalmente sobre educação financeira, que foi algo que a gente conversou aqui, né? As pessoas têm dificuldade de lidar com o dinheiro. Sim. Né? Ou pensa que é do diabo, ou pensa que tem que chavecar com Deus, né? Tem que negociar ali com Deus, né? Negociar, barganhar, barganhar, né? Então,
as pessoas não conhecem o meu termo, né? Então, tenho desenvolvido ferramentas assim, né? E também temos alguns parceiros que nos ajudam, né? Criando as capas dos vídeos. Exatamente. Né? Então, isso tem sido sensacional. Isso tem otimizado o tempo, né? Eu acho que todo podcast, como você falou, tem que ter um plano definido. Tem que saber para onde está indo, né? Qual que é a mensagem ou o propósito para a qual existe. E tendo isso, aí você vai buscando as ferramentas que te auxiliem dentro desse projeto. E as coisas vão se encaminhando. E falar em caminhar, infelizmente, né? O nosso tempo acaba, né? O nosso tempo acaba, não está acabando, acaba, né? E tem outras informações aí, outras coisas que vai ficar para uma próxima conversa, um próximo bate-papo, né? Porque foi muito bom, realmente, né? Compartilhar com vocês essas informações, não só em termos de podcast, mas em termos do Senhor, né? Que Ele é o nosso único e suficiente Salvador e a gente sabe que sem Deus nós não somos nada, né? Todos os nossos planos não têm nenhum efeito, né? Se a gente não colocá-los na mão de Deus. Então, muito bom recebê-los aqui. Então, a gente vai finalizando. Eu vou deixar essa câmera aqui para vocês passarem um contato, convite aí, para que as pessoas sigam o podcast Filho Próspero. Ok. Bom, como já foi dito, me chamo Júnior Saltério. Para me acompanhar, o arroba o arroba é tudo a mesma coisa. Eu ia falar, o Instagram e o YouTube, mesma coisa. @Júnior Saltério, no Instagram, Júnior Saltério. No YouTube, a gente fala sobre a palavra de Deus. No Instagram também. Se a Bíblia está complicada para você entender, a gente ajuda você a entender de uma forma muito mais tranquila. E o Filho Próspero, sou o Filho Próspero, @sou o Filho Próspero. E no YouTube, apenas Filho Próspero. Como já foi falado, sou o Thiago Francisco, né? Dentro das redes sociais, Thiago Francisco com 2 O, né? E lá você também encontra lá Sou o Filho Próspero, já vai estar na minha bio. Também sobre a minha empresa de IA, né? De repente, se você precisar de algum serviço relacionado a IA. Né? E uma mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é que empreender leva tempo e você não vai estar sozinho. Né? Existem inúmeras formas de você conseguir buscar pessoas e apoios, né? A Débora Martins está logo aqui, você pode procurar por ela, não tenho dúvida. E também através do Filho Próspero você vai encontrar ferramentas necessárias para você se desenvolver pessoalmente com princípios milenares, né? Se deu certo para eles naquele tempo, se dá certo hoje para muitos empresários, né? Inclusive você vai ver lá no podcast, vai dar certo para você também. Tenha paciência que o plantio é certo e a colheita também, tá bom? É isso. Quero agradecer você, Débora. Muito obrigado. Muito bom. Um prazer enorme tê-los aqui. Prazer nosso. Viu? Gostei muito. E o podcast da Escola de Negócios fica por aqui. Você encontra a gente em todas as redes sociais. Um forte abraço e até mais.